Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, nessa última terça-feira do ano, né? Graças a Deus, chegamos até aqui. Louvado seja o Senhor. Vamos falar com o Senhor mais um pouquinho? Feche teus olhos. E primeiro agradeça a Deus porque você pode estar aqui. Depois peça para que o Espírito Santo venha falar com você nessa noite. Querido Deus, eu te dou graças, meu Senhor, por essa noite. Por esta última terça-feira do ano, Jesus. Muito obrigada porque o Senhor nos guardou, nos protegeu durante todo esse ano. Obrigada, Senhor, por todos os cultos de terça-feira que nós tivemos aqui. Obrigada, bendito é o teu nome. Graças eu te dou, meu Senhor, pela vida de cada irmão que sempre esteve aqui comigo, pela vida dos irmãos que estão hoje. Bendito é o teu nome. Querido Deus, eu te exalto nessa noite. Obrigado pela vida, pela saúde, pela paz, porque o Senhor nos sustenta. E em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o teu Espírito Santo esteja aqui conosco. Me unja, Senhor, para pregar. Me dê capacidade para pregar a tua palavra, condições também para os irmãos ouvirem. Querido Salvador, o teu nome seja glorificado, que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome de Jesus, meu Deus, fica conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, vamos ler então a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 6. Do versículo 46 ao 49. Glória a Deus. Sobre os dois fundamentos. Diz assim, ó. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. A quem é semelhante? É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Querido Jesus, fala conosco. Pode se assentar, meus amados. Glória a Deus. Muito bem, você com certeza já ouviu algumas pregações a respeito desse texto, e que aqui nos fala sobre construir casa na rocha ou na areia, né? Algumas Bíblias, como a minha aqui, falou terra, mas a maior parte das Bíblias fala areia. Deixa eu ver como que está ali, também fala terra. Quem é que tem escrito areia aí? Ninguém? Então todos têm a mesma tradução da Bíblia?
Mas é a mesma coisa, né? Areia ou terra mole. Então veja só, hoje eu quero te falar a respeito dessa casa construída, mas não de uma casa física. Quero te falar a respeito da nossa casa, coração, vida, o nosso agir de todos os dias. Então olhe só, aqui no versículo 46, Jesus disse assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Aqui nós podemos entender já de início que aquela palavra que eu vivo falando para os irmãos, que nós precisamos aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Tem pessoas que querem Jesus apenas como Salvador, porque quando se pergunta quem é que quer ir para o céu, todo mundo diz que quer ir para o céu. Agora, quem quer aceitar Jesus como Senhor, aí tem pessoas que já acham difícil, já param para pensar e muitas vezes não aceitam Jesus como Senhor. Por quê? Porque Senhor é o que manda e servo é o que obedece. Né, irmãos? Amém? Então aqui Jesus está dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então quem chama Jesus de Senhor tem que obedecer. Quem aceita o Senhor Jesus como Salvador tem que aceitar também como Senhor. Mas muitas pessoas ficam então querendo apenas ser salvos e não aceitam como Senhor e não fazem o que Jesus manda. Ó, Ele mesmo falou aqui: me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Então nós temos muitas pessoas hoje em dia desse tipo. Se Deus pede, né, Jesus pede para nós, quando nós aceitamos Ele, Ele pede para que nós venhamos a mudar de vida. E quando nós mudamos de vida, então abandonamos o pecado, abandonamos as coisas erradas que nós fazíamos antes, aí nós estamos obedecendo Ele como Senhor. Ele manda, nós obedecemos. Mas se a pessoa diz assim: não, Senhor, eu quero o Senhor, eu quero ser salvo, mas não me peça isso, porque isso eu não quero fazer. Então cai nessa palavra aqui que Jesus falou: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então não adianta chamar Jesus de Senhor, se não obedecê-lo. E aí então, depois que Jesus falou isso, né, Ele ainda disse o seguinte, ó: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então olhe bem o detalhe, irmãos: todo aquele que vem a mim. Jesus está falando aqui que nós temos que ir até Ele. Nós temos que querer Jesus. Nós temos que querer estar com Ele. Porque Deus não força ninguém a obedecê-lo, Jesus não força ninguém a segui-lo. É a vontade da pessoa. Nós temos que ir até Jesus, ou seja, eu tenho que fazer a minha parte. Jesus quer salvar a todos, mas Ele não vai me salvar se eu não quiser. Então eu tenho que ir até Ele. E aí diz, ó: todo aquele que vem a mim. Você já foi até Jesus? Amém? Porque olha só, frequentar uma igreja não te torna um cristão. Assim como você ir num hospital não te torna um médico. Você ir numa oficina mecânica não te torna um mecânico. Então você ir até uma igreja não te torna um cristão. Para aceitar Jesus e viver para Ele, nós temos que mudar de vida, nós temos que tê-lo como Senhor. E obedecer então o que Ele nos manda fazer.
Quantas são as vezes que Jesus toca no teu coração e diz, né? Você sabe que é Deus que está falando com você. Você sabe que é o Espírito Santo que está te orientando para que você deixe de fazer alguma coisa que está errado na tua vida. Ou para que você faça alguma coisa que Ele está te pedindo. E quando você rejeita, então você não está servindo Ele como teu Senhor. Você está querendo Ele apenas como teu Salvador. Ah, pastora, mas não é suficiente servir a Jesus como Salvador? Não, não é. Porque Ele é Senhor. Então nós temos que obedecê-lo. E para obedecê-lo, então nós temos que mudar de vida. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu adulterava, eu não vou adulterar mais. Então isso é mudar de vida, é aceitar Jesus como Senhor. Quer dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, que eu faço. Isso é ter Jesus como Senhor. Quem quer Jesus apenas como Salvador, fica servindo a Jesus do jeito que ele ou ela quer. E daí Deus não se agrada, Jesus não se agrada. Porque vamos ler de novo o que ele falou aqui, no versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então não adianta chamar Jesus de Senhor se nós não o obedecermos. Então, para nós entendermos, nós temos que saber disso, irmãos. Ser cristão não é só frequentar uma igreja. Ser cristão é ter Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então, depois que Jesus falou isso, então, aí ele disse, todo aquele que vem a mim, então nós temos que escolher, né, se queremos ou não servi-lo. E aí ele disse, e aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, ouvir, irmãos, ouvir as palavras não é somente escutar. Escutar, você escuta uma música, você escuta um jornal, você escuta alguém falando com você. Isso é escutar. Agora, ouvir é praticar, é fazer o que você está ouvindo. Então, se Jesus disse aqui, aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. Então, ouvir as palavras de Jesus é ter Jesus como Senhor, ou seja, obedecê-lo. Amém? E as pratica. Então, não é só escutar, é ouvir. Ouvir é mais do que escutar, quer dizer, eu vou ouvir, vou pôr em prática na minha vida, e daí vem isso, e os pratica. Então, nós temos que praticar a palavra do Senhor. Não adianta, irmãos, nós conhecermos a Bíblia de capa a capa, e não obedecermos. O que o Felipe falou agora há pouco aqui, que Satanás, quando tentou Jesus, falou os versículos da palavra, falou os versículos da Bíblia. Satanás conhece a Bíblia melhor do que todos nós juntos. Só que ele se rebelou contra Deus. Então não adianta conhecer e não praticar. Então nós temos que vir até Jesus, tê-lo como Senhor, não somente como Salvador, ouvir as palavras dele, não apenas escutar, e praticar aquilo que nós ouvimos. E aí então Jesus disse, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E agora Jesus começa a falar então a respeito da casa, né? Que aqui muitos podem entender como casa construída, uma casa física, uma casa que nós moramos. Mas eu quero que você olhe hoje um pouquinho para a casa coração, tá? O teu coração. Então olha só, Jesus disse assim, que aquele que pratica as palavras dele é semelhante a um homem que edificando uma casa, quer dizer, construindo uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar.
por ter sido bem construída. Então, olhe só o que Jesus estava explicando aqui. Sempre que Jesus ensinava, ele usava as coisas que o povo estava acostumado naquela época, naquela região. Então, assim, nas colinas da Palestina, ali em Israel, nas colinas tem pouca vegetação. E as chuvas do inverno, então, elas produziam violentas enxurradas, enchente, e que varriam qualquer coisa que tivesse no caminho. Só que aqui Jesus usou esse exemplo e disse: mas aquele que construiu sobre a rocha, essa enchente não abalou. Então, olha o detalhe aqui. A enxurrada descia, a enchente descia das colinas com as fortes chuvas, porque não tinha vegetação, então descia e escorria e levava tudo que tinha pela frente. A areia, então, ou a terra, ela era levada rapidamente. A água chegava e levava aquela areia. Escorria, lavava a terra. Mas aquilo que estava nas rochas não era retirado. A enchente não tirava as pedras, as rochas. Ela só tirava a areia. Então Jesus estava dizendo isso aqui, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a quem constrói sobre a rocha. Nós sabemos que a palavra do Senhor fala que Jesus é a rocha. Jesus é a nossa rocha. Jesus é a nossa força, o nosso sustento, a nossa segurança. Se nós estamos pisando, ou seja, estamos firmes sobre a rocha, nada vai nos derrubar. Então Jesus estava dizendo isso aqui. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. O que quer dizer isso, irmãos? Agora vamos usar um pouquinho o exemplo de construção física, Quando alguém vai construir uma casa, um edifício, tem que se primeiro fazer o alicerce, Tem que fazer a parte de baixo bem firme, para que quando o peso da casa ou do edifício vier em cima, não venha a cair. Então Jesus estava dizendo isso aqui. Porque, veja só, às vezes você olha para um prédio bem grande, bem alto, um arranha-céus, como é chamado. Quando nós olhamos para um lugar assim, nós muitas vezes não paramos para pensar quanto foi cavado no chão para fazer aquele prédio. E nem quanto foi gasto para fazer aquilo ali. O fundamento, não estou nem falando dos andares do prédio ou da casa, mas o fundamento. Então aquele fundamento, aquele alicerce tem que ser muito forte e fundo, porque senão o prédio ou a casa vai cair, Então Jesus deu esse exemplo aqui. Cavou, abriu profunda vala. Quando a pessoa tem Jesus como Senhor e Salvador e quer obedecê-lo, a pessoa cava e abre uma profunda vala. Estou falando espiritualmente agora, exemplificando, no espírito. O que significa isso? Nós nos aprofundamos em Jesus. Cavar, abrir uma profunda vala, é você não ficar na superfície, apenas dizendo assim: eu conheço o Senhor, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu vou na igreja de vez em quando, então está tudo bem. Não está tudo bem, porque aí você vai ser comparado por Jesus, a pessoa que vai construir sobre a areia.
Então, aquele que realmente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele vai abrir profunda vala. O que é isso? Ele vai cavar. Ele vai se aprofundar na palavra. Ele vai ler a Bíblia, ele vai orar, ele vai buscar o Espírito Santo. Ele quer conhecer mais a Deus. Então, cavar uma vala, irmãos, veja só, quando a pessoa está cavando, então, para fazer o alicerce de um edifício, sai muita terra, sai muita pedrinha, sai muita sujeira. E assim é o nosso coração quando nós queremos cavar mais fundo na nossa fé, para conhecermos melhor a Jesus. Então nós temos que cavar. O que é isso? Abrir um buraco bem fundo. Tirar de dentro do nosso coração aquela sujeira, aquela imundícia do pecado. Tirar de dentro do nosso coração todo o lixo de religiosidade, de achar que está salvo só porque está frequentando uma igreja. Cavar mais profundo, então, é realmente ir lá no fundo do teu coração e limpar, para que daí você possa construir em cima desse buraco, dessa vala que você abriu. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, olha só, quando nós cavamos esse buraco aqui que nós temos que cavar, fala de arrependimento. É nós nos arrependermos verdadeiramente de tudo que nós fizemos errado na vida. Então nós temos que nos arrepender. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu aceitei Jesus, então tá tudo bem, o Senhor já me perdoou. Espera lá, o Senhor só te perdoou se você se arrependeu e confessou o teu pecado. Senão, não. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Se você tem algum pecado na tua vida que você vive querendo esconder de você mesmo, lá no fundo, bem no fundo do teu coração, e que você diz, Deus não vai levar em conta, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu frequento a igreja, então Deus vai esquecer desse meu pecado. Deus não pode esquecer, se você não confessar. A palavra de Deus nos fala em Miqueias que Deus nos perdoa e joga os nossos pecados no mais profundo do mar. Ele esquece, mas só se for confessado e arrependido. Senão, não. Deus é santo, irmãos, Ele não pode compactuar com o pecado, Ele não pode aceitar o pecado. A santidade dEle não permite que o nosso pecado nos aproxime de Deus. Então, o nosso pecado nos separa de Deus. Deus só pode nos perdoar quando nós nos arrependemos e confessamos. Então, se nós confessamos, aí sim, e nos arrependemos, porque não adianta só confessar. Por exemplo, tem gente que confessa hoje, Senhor, me perdoe, porque hoje eu tomei uma cerveja, hoje eu menti, hoje... Se arrepende? Não, porque amanhã faz tudo de novo. Então tem muita gente que já confessa hoje, mas lá dentro do seu coração já está sabendo, amanhã eu vou fazer tudo de novo. Então isso não é arrependimento sincero. Se a pessoa se arrepende de verdade, ela não faz mais. Pastora, mas e se eu cair e fizer de novo? Aí se você cair e fizer cometer o mesmo erro, cometer o mesmo pecado, corra rapidinho para Jesus e peça perdão. Ele vai te perdoar. Mas se você não tiver no teu coração a intenção de fazer de novo. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Porque tem gente que faz isso, irmãos. Confesso hoje,
Amanhã eu faço de novo, confesso outra vez, Deus me perdoa. Não, tudo tem limite. Deus tem limite na sua misericórdia. A misericórdia dele é infinita. Mas chega o momento que Deus diz, não, agora basta. É a lei da semeadura, o que você plantou, você vai colher. Então, se a pessoa confessa, mas não teve aquele arrependimento sincero, não adianta. Então, tem gente que guarda pecados lá no fundo do coração. E por isso que a gente tem que cavar bem fundo, para arrancar todas as coisas de dentro do coração. Tudo aquilo que está errado. Então, por isso Jesus falou aqui, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Então, nós temos que cavar o mais fundo do nosso coração e ver aonde que nós estamos errados. E ver o que nós estamos fazendo que ainda está desagradando a Deus. Nos arrepender, confessar e aí mudar de vida. Senão não tem jeito. Senão não adianta, é só uma pessoa frequentando uma igreja. Foi o exemplo que eu dei. Quando você vai num hospital, você não se torna um médico. Então você vir na igreja não te torna um salvo, não te torna um cristão. Então tem que cavar bem lá no fundo do coração. Assim como é cavado para construir um prédio, para construir uma casa. E daí tirar tudo aquilo para poder lançar o alicerce sobre a rocha mais firme que está lá embaixo. E a rocha mais firme que está no fundo do nosso coração tem que ser Jesus. Amém? Então nós temos que fazer isso, irmãos. E fazendo isso, aí sim Deus nos perdoa. Aí quando Ele olha para nós, Ele não enxerga mais o nosso pecado. Ele enxerga o sangue de Jesus nos cobrindo. Aí Ele nos perdoou. E aí então, veja só. Nos convém então, cavar até alcançar a rocha, que é Jesus. E tirar tudo quanto é lixo. Tudo aquilo que está nos afastando de Deus. Toda religiosidade, toda doutrina errada, todo costume. Isso aqui eu até quero falar um pouquinho a mais para os irmãos. Costumes. Conforme a gente vai vivendo, vai sendo estocado dentro do nosso coração ou dentro da nossa vida, costumes que nos afastam de Deus. Que costumes são esses? Costumes, de repente, que você aprendeu na religião. Costumes que você aprendeu na tua família. Costumes que você aprendeu com os teus amigos. Costumes que você pratica e nem percebe. Por exemplo, isso aqui eu sempre falo. Quando eu falo de costume, eu sempre cito esse exemplo. Tem pessoa já velho dentro da igreja, irmãos, que quando vai falar alguma coisa diz, Nossa Senhora. Meu Jesus, minha ela não é nada não. Eu só falei o nome dela aqui agora, porque eu estou explicando para vocês. Mas a Bíblia nos diz que nós não devemos nem citar o nome dos ídolos, do que dirá falar assim por costume. Então, tire esse costume. Quando você está cavando, então, essa vala para manter o alicerce na rocha, todo esse tipo de coisa tem que ser tirado. Os costumes. Então, essa de vigia as tuas palavras, vigia a tua boca, são costumes, são sujeira, é lixo que está ali dentro do teu coração. Então tem que ser tirado. Outra coisa também que são costumes, costumes que a pessoa traz lá de quando era criança por causa dos seus pais, traz da religião que tinha antes. Simpatias. Fazer simpatia.
Principalmente para criança, né? Tem muita gente, infelizmente, que faz isso. Então, fazer simpatia. A criança não está dormindo, vou virar o travesseiro, a fronha, sei lá, eu nem sei direito como é que é, mas tem esse tipo de coisa aí. Ou colocar uma tesoura embaixo do travesseiro, eu não sei para que serve, se é tesoura, se é faca. Mas são simpatias. Esse tipo de coisa, irmãos, é lixo dentro do coração daquele que quer servir a Jesus verdadeiramente. Então tem que ser cavado bem fundo para tirar de lá. Né? O que mais que eu posso citar como costumes? Palavrão. Palavrão. Misericórdia. A mesma coisa, tem pessoa já velho dentro das igrejas que quando abre a boca, misericórdia. Sai um palavrão daqueles cabeludo, tenebroso. Costumes. Mas quando eu vi, eu já falei. Então é porque você não limpou o teu coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Jesus disse isso, amém? A boca fala o que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de lixo, você vai falar lixo. Se o teu coração está cheio de palavrão, você vai falar palavrão. Se o teu coração está cheio de idolatria, você vai falar idolatria. Se o teu coração está cheio de malícia, você vai contar piada suja. Se o teu coração está cheio de imoralidade, você vai usar roupa indecente? Então tem tudo isso, irmãos. Essa limpeza, por isso que nós temos que fazer abrir essa vala bem fundo, para tirar esse lixo, essa podridão do nosso coração. Por quê? Para que daí nós possamos alicerçar a nossa vida sobre a rocha que é Jesus. Aí sim, aí quando você abrir a tua boca, não vai mais sair palavrão, mas vai sair um graças a Deus, glória a Deus, misericórdia, louvado seja o Senhor. Quando você abrir a tua boca, não vai mais sair a senhora não sei das quantas, mas se for preciso falar alguma coisa, você vai dizer misericórdia, Jesus. Ficou entendido, irmãos? O que é cavar bem profundo? Então, olhe só. Mas só faz isso aquele que Jesus disse ali, ó. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse vai ser semelhante ao homem que para edificar a casa cavou e abriu profunda vala. E daí lançou o alicerce sobre a rocha. Só quem quer servir verdadeiramente a Jesus é que vai fazer isso. Aquele que não quer, deixa para lá, que bobagem. Isso é besteira, isso é loucura da pastora. Não sou eu que estou falando, é Jesus. Você não vai chamar Jesus de louco, né? Ele que falou, não sou eu. Então, olha só, daí Jesus ainda disse mais. Abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Então olha aqui a vantagem que nós temos em cavar bem fundo no nosso coração e limpar o nosso coração. Quando alicerçamos em Jesus, a nossa vida sobre Jesus que é a rocha. Porque daí quando vinha a enchente, quando vinha a chuva, quando vinha aquela enxurrada assim que leva tudo, você não vai ser levado. Você vai ficar firme. Nós vamos ficar firmes. Aquele que alicerçar a sua vida sobre a rocha que é Jesus. Pode vir a enchente que vier. Não vai derrubar essa pessoa. Amém? Não vai derrubar. Por quê? Porque essa pessoa está construída sobre a rocha. Jesus é a rocha. Por maior que seja a enchente, não vai mexer na rocha. E se nós estamos sobre a rocha,
nós não vamos ser abalados. Amém? Então é isso que a palavra nos diz. Jesus falou isso. Ó, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então nós temos que construir a nossa vida em Jesus, na rocha eterna. Aí, Jesus ainda continua falando e diz assim, ó, mas o que ouve e não pratica. Então, aquele que apenas escuta, não praticou a palavra do Senhor, não obedeceu, não mudou de vida, não limpou o coração. Aí Jesus disse, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra ou sobre a areia, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então aquele que não obedece à palavra do Senhor, aquele que leva a vida de qualquer jeito, que pensa, isso aí é coisa de crente, fanático, isso aí é bobagem. Quando vinha a enchente, a mesma enchente que veio sobre o que estava alicerçado na rocha, a mesma enchente vai derrubar esse que está alicerçado na areia. Porque daí alguns podem dizer assim, não, mas essa enchente que veio sobre o que fez a casa na areia foi mais forte. Não, foi a mesma enchente. Jesus estava falando aqui da mesma enchente. A mesma enchente veio, tinha a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. A casa sobre a rocha, a enchente não derrubou. A casa sobre a areia, a enchente derrubou. A mesma força das águas. O que significa isso? Que muitas pessoas, uns caem e o outro não, com o mesmo problema. Não pense que você, meu irmão, é o único a enfrentar problema na vida. Todos nós enfrentamos problemas e dificuldades. A diferença está aqui. Aquele que cai, aquele que desvia, aquele que sai da presença de Deus, é porque não escutou a palavra, não obedeceu, alicerçou a casa na areia, a areia escorre com a água, e aí foi embora. Foi levado pela chuva, pela enchente. Como assim, pastora? Não entendi. Olha só, tem pessoa que é tentado, vamos dar um exemplo aqui. É tentado a roubar alguma coisa que está ali à vista. Tá? Ninguém está vendo, ninguém está vendo, então tem uma barra de ouro ali. Aquele que alicerçou a casa sobre a rocha, vai ver a barra de ouro, não vai fazer nada, não é meu, não vou pegar. Mas foi tentado a pegar. Aquele que alicerçou a casa na areia, vai dizer assim, ninguém está vendo. Às vezes ainda é capaz até de colocar o nome de Deus nessa história. Ai, Deus me deu a oportunidade, olha, vou ficar rico, é Deus me dando essa bênção. Pega e leva embora. E não é Deus que está dando essa bênção. Isso ali não é bênção, é tentação. Então foi a mesma tentação para as duas pessoas que viram a barra de ouro. Um rejeitou, o outro pegou. Ficou entendido isso, irmãos? É a mesma enchente, é a mesma tentação, vem para todos igual. Só que aquele que resiste e fica firme com Jesus, é porque alicerçou a sua vida sobre a rocha. Aquele que cai e que depois diz assim, não aguentei, a tentação foi muito grande. Não, pera lá, a tentação foi igual, tanto para você quanto para o outro. Mas o outro suportou, você não. Então foi a enchente que veio, não derrubou quem estava na rocha, mas derrubou quem estava na areia. Entendido, irmãos? Amém? Então é essa a necessidade de nós nos firmarmos sobre a rocha que é Jesus. Então veja só, há dois resultados sempre
na vida. A vida é a mesma coisa, é a construção. Mas nós temos que saber aonde que estamos construídos. A tempestade que bate é a mesma para todos nós. Um rejeita e fica firme, o outro cai. A diferença não está na enchente. A diferença está no alicerce. Aonde que você está alicerçado? Aquele que está alicerçado, quer dizer, está firme, construiu sobre a rocha, tirou aquele monte de lixo que tinha no coração e chegou lá no fundo e firmou ali a sua vida, esse vai resistir. Então, a diferença não está na tempestade. A tempestade é igual para todos. A diferença está no alicerce. Amém? Entendido? Então, a diferença está no alicerce. Lembre do exemplo que eu dei lá. Você vê um arranha-céus, um prédio enorme, mas você olha para a beleza daquele prédio e na hora você não pensa, quanto será que demorou para fazerem os fundamentos, o alicerce desse prédio? A gente não pensa nisso, quanto foi gasto, quanto tempo, quanto trabalho que deu. Então a vida cristã, irmãos, é assim, é trabalho todo dia. Nós temos que cavar essa cova, essa vala, todo dia. Tirando o lixo que vai acumulando todos os dias no nosso coração. Ah, pastora, eu não tenho lixo. Então, se você não tem lixo acumulando no teu coração, meu irmão, você é perfeito. Só Jesus é perfeito. Então, você não devia nem estar mais aqui, você já devia ter ido para o céu. Porque enquanto estamos aqui, todos nós somos imperfeitos. E precisamos fazer limpeza todo dia. Se você deixa a tua casa uma semana sem limpar, no final dessa uma semana você vai ter mais dificuldade para limpar, não é verdade? Por quê? Porque bagunçou, porque sujou, porque desorganizou. Mas se você faz uma limpeza todo dia, você mantém a tua casa arrumadinha todo dia, você não precisa fazer aquela faxina todo dia, mas você vai conservando. Agora, no nosso coração, nós temos que fazer isso. Todo dia. Senhor, o que é que eu fiz hoje? Que não te agradou, que me separou do Senhor. E ali a gente faz a limpeza e vai orando e vai vendo o que é que nós precisamos mudar. Aí então, nós estamos nos alicerçando sobre a rocha. Também posso citar para os irmãos que há 2 tipos de cristãos, né? Aqui eu vou ter que falar a palavra crente, porque cristão é aquele que está sobre a rocha. Mas então eu vou dizer há 2 classes de crentes. Uma é sábia, que vê a tentação, vê a provação, vê as dificuldades da vida, e sabe que tudo isso aqui é passageiro, e começa a pensar nas coisas eternas. Então dá mais valor para as coisas eternas do que para as coisas materiais, do que para as coisas dessa vida. E pensa no dia do juízo e pensa na eternidade. Por quê? Porque um dia todos vamos nos apresentar diante de Deus. Então nós temos que pensar sobre isso. O que eu estou fazendo? Aonde eu vou passar minha eternidade? O que eu estou plantando que eu vou colher na eternidade? Então é esse tipo de coisa que nós temos que fazer, e aqui é uma das classes, então, dos crentes que existem. Aquele que é sábio, aquele que pensa nas coisas eternas, aquele que não dá valor para as coisas dessa vida mais do que as coisas eternas. Então é aquele que se prepara, é aquele que alicerça sobre Jesus. E o outro tipo de crente, então, é o crente insensato, ou podemos chamar também de louco, que é aquele que só vê o presente. Ah, tá tudo bem agora, estou com saúde, estou com dinheiro no bolso, no banco,
Então o espiritual que fique para depois. Quando eu ficar velho, eu vou servir a Jesus. Tem gente que fala isso, né? Então esse é louco, é insensato. Por quê? Porque está pensando só em usufruir da vida aqui nos prazeres dessa terra e não está pensando no que vem depois da eternidade, na eternidade. Então esse é o louco. Está dando valor só para as coisas desse mundo. E a Bíblia nos fala que as coisas desse mundo, que a nossa vida é como a erva do campo, irmãos. Se você olha ali onde tem uma flor, alguma planta, hoje ela está bonitinha, amanhã ela já pode amanhecer seca. É assim ou não é? É, né? Então, o insensato, o louco, pensa só nas coisas dessa vida e não pensa no que vai vir depois. Aquele que é sábio, firma a sua casa, ou seja, a sua vida, sobre a rocha, sobre Jesus. Esse é sábio. E é esse que nós temos que ser. Então, duas classes, né, de pessoas, duas classes de crentes. E temos também as duas classes de pregadores, de evangelistas, de pastores. Tem aquele pastor que ensina o povo a só seguir a vida aqui, a buscar prosperidade, a buscar riqueza, a buscar saúde. É claro que todo mundo quer ser saudável. Mas se você morre doente, mas vai para o céu, você está no lucro. Porque não adianta você morrer com saúde e ir para o inferno. Concordam comigo, irmãos? Tem muita gente no inferno nesse exato momento que morreu em plena saúde. Ah, como que morreu então, pastora? Sei lá, de um acidente, de qualquer outro tipo de coisa. Morreu com saúde. Mas foi para o inferno. Que lucro teve? Então é melhor você buscar a eternidade com Jesus do que buscar as coisas dessa terra. Então tem dois tipos de pregadores. Aquele que ensina o povo a buscar Jesus e se preparar para a eternidade. E tem aquele que ensina o povo a buscar somente as coisas dessa vida. Dinheiro, riqueza, fama, glória. Entendido isso, irmãos? E aí então eu digo para você o seguinte, irmãos. Como Jesus falou ali. Versículo... Versículo 48. Vindo a enchente. Preste bem atenção nisso aqui que Jesus falou. Vindo a enchente. Irmãos, enchente vem para todos nessa vida. Ou seja, dificuldade, problema. Mas se nós estamos com Jesus, pode vir a enchente que vier. Nós vamos ficar firmes na rocha. E eu quero te chamar a atenção então agora aqui justamente para isso. E eu quero te dizer, meu amado, se você ainda não alicerçou a tua vida na rocha, que é Jesus, faça isso. Urgentemente. Hoje ainda, porque amanhã pode ser tarde. Por quê, pastora? Porque a enchente está chegando. Porque a enchente está vindo. Ah, pastora, como é que você sabe disso? Porque a Bíblia diz isso. Irmãos, quero que você observe agora o seguinte. Lá vem a pastora. Estava muito boa a palavra até agora. Agora vem a pastora com as ideias dela. Irmãos, estamos no fim do ano. Esse ano já foi difícil. Não foi? E eu te digo, a enchente está chegando. O ano que vem vai ser pior. O ano que vem vai ser bem pior. Não sou eu que estou fazendo profecia, longe de mim isso. É a Bíblia que fala. Como que você está diante de Deus para você enfrentar esse ano que está vindo, meus amados?
Pastora, não quer te assustar, não quero de jeito nenhum. Mas eu prefiro que você me odeie por eu te falar a verdade do que você venha me odiar um dia por eu te mentir e esconder a verdade. Então, se alguém não concorda, eu continuo te amando, mas a verdade eu tenho que te falar. Vai ficar pior? O mundo vai ficar pior. Então, olha só, 2022 está chegando. E você pode ter certeza que a situação está difícil. Então, nós podemos comparar isso com uma enchente que está vindo. A enchente está vindo. Se você está firmado em Jesus, pode vir a enchente que vier, que você não vai cair. Mas se você está firmado na areia, coitadinho de você. Então, olha só. 2022, daqui o quê? 3, 4 dias? Né? Vai ser sexta-feira, para o sábado, né? Não sou eu que estou te falando, tá, irmãos? Mas se você tem acompanhado as notícias, você já deve ter visto isto. Visto isto. O quê? Eu espero que não aconteça. Não estou desejando que aconteça isso. Às vezes eu falo e as pessoas me interpretam mal. Não sou eu que quero, irmãos. Eu não quero isso. Eu também quero viver em paz. Mas o que é que eu posso fazer se tem que se cumprir a palavra que Jesus falou, que no fim dos tempos isso ia acontecer? É possível, eu não estou afirmando, é possível que no início do ano, o ano já comece com uma guerra. É possível, não estou afirmando. Quem é que já viu aí o problema que está entre Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, Irã, Israel? Viu? Não é só eu, então. É possível que já comece com uma guerra. E se der guerra, o planeta inteiro é atingido. Porque os países se envolvem. O Brasil é aliado de Israel. Se Israel for atacado, o Brasil vai se envolver. E você pensa que não vai respingar problema aqui, dificuldade? Fome, pobreza? Claro que vai. Então é a enchente que Jesus falou, a enchente está vindo. A enchente pode vir, mas se você está sobre a rocha, você vai ser guardado. Pastor, essas tuas notícias. Teria muito mais coisa aqui para falar, mas vou falar só da guerra, eu acho. Que pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer. Pode acontecer. Mas que um dia vai acontecer. Tá, irmãos? E coisas assim, gritantes que estão acontecendo no mundo, que a gente está vendo, né, que tudo da agenda dos milionários que controlam o mundo, estão se cumprindo. A destruição da família é uma delas. A destruição dos pequeninos. Tudo que o diabo quer hoje é destruir os pequeninos para que amanhã não tenha ninguém para pregar o evangelho. Então, por isso, cuide dos seus filhos. Ensine a palavra. Se você alicerçar teus filhos sobre a rocha, Jesus, o diabo não vai tocá-los. Então, isso tudo é enchente, meus amados. É enchente. Está por vir. Está chegando. O ano de 2022 não vai ser fácil. Desemprego. Fome. Eu não sei se vocês estão acompanhando também a fome no mundo. Está crescendo e muito. Nós aqui estamos ainda num paraíso. Porque nós ainda temos alimento, graças a Deus. Mas vai chegar o dia em que vai faltar aqui também. Então isso é a enchente que Jesus avisou que vem. É a enchente. E vai vir, não adianta você dizer, não vou acreditar nisso. Pode não acreditar, mas a tua descrença não vai mudar a Bíblia. A Bíblia falou que vai acontecer, então vai acontecer. E aí tem aquele tipo de pregador que vai para a televisão e diz, não se preocupe,
porque Deus vai mandar um avivamento no Brasil, porque não vai faltar nada, não se preocupe. Não creia nisso, está indo contra a palavra. Jesus falou que nós vamos passar, viver, ver coisas que fazem parte do fim dos tempos. Eu creio que quando a situação ficar bem difícil mesmo, nós não vamos mais estar aqui. Jesus já veio nos buscar no arrebatamento da igreja. Mas um tanto, irmãos, nós vamos ver. Uma das coisas que também vai ser muito forte nesse ano de 2022 é a obrigatoriedade da picadinha, né? O mundo, o cerco está se fechando. Jesus está voltando. A enchente está chegando. E se você não quiser morrer afogado, suba na rocha, que é Jesus. Aceite Ele não apenas como teu Salvador, mas como teu Senhor. E aí Ele vai estar te guardando. Falei isso aqui, do que está planejado para 2022 pela elite mundial. Mas não quero te apavorar, só quero te preparar. Se firme com Jesus. Cave bem fundo essa vala e tire de dentro do teu coração tudo que pode te separar de Jesus. Se aproxime dele. Ore mais, busque mais a Deus, leia mais a Bíblia. Leia a Bíblia. Não tenha a Bíblia na tua casa só para enfeite e para criar poeira. Leia a Bíblia. Seja uma pessoa de Deus. Não minta. Não viva na mentira, irmãos. E quando eu digo não viva na mentira, não é que você vai estar mentindo para os outros, mas que a tua vida seja uma mentira. De repente os outros te verem como um cristão, mas você está podre por dentro. Então seja verdadeiro diante de Deus. Queira o bem dos outros. Fale para os outros que Jesus está voltando. Faça a função de um evangelista, de um pregador da palavra. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos nos últimos tempos. E como eu falei, eu prefiro que você me odeie por eu te falar a verdade, do que você me odeie mais tarde por eu te enganar e dizer que tudo ia ficar bem e não ficou. Então abra os teus olhos. Jesus está voltando. Amém? A enchente está chegando. Suba na rocha, por favor. Suba na rocha, que aí você não vai se afogar. Quem é que foi abençoado com essa palavra? Amém.